recebida com música, que mandais fazer de mim é muita responsabilidade. Bom dia. Muito bom, prazeroso para mim estar presente nesta manhã deste fórum que celebra algo que nos une, estes 500 anos de nascimento de Santa Teresa. Não pude estar presente, embora quisesse, porque nos dias anteriores, por quê? Imaginem como é a vida. Eu faço parte de um grupo de leigos chamado Instituição Teresiana. E não é que o congresso da Instituição Teresiana e o Fórum de Santa Teresa coincidiu. Portanto, o de Santa Teresa da Instituição Teresiana aconteceu em Santiago do Chile. E eu falei com o Frei Kleber, só se eu fizer uma mágica, e de fato pude fazer essa mágica de sair de lá rapidamente, pegar o avião, né, fazer com a conexão, vir para Aparecida. Cheguei aqui ontem e cheguei. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter podido compatibilizar uma presença lá no Congresso, em Santiago do Chile, e poder ainda ver pessoas queridas com quem compartilhamos algumas no Congresso de Londrina, não foi verdade? Que aí conheci várias. Quem estava em Londrina, aqui só para eu localizar? Ai, que bom, tá vendo? Então tem aí várias pessoas, me alegro de estar aqui. Também com o grupo OCDS em Belo Horizonte há mais tempo. Não sei se eu posso localizar quem é o OCDS, para que possa... Estavam em Belo Horizonte aquela vez. Fernando. Ah, ali. Ótimo. E pessoas novas que a gente vai conhecendo e estreitando os laços desta família teresiana. Na verdade, uma verdadeira família. Agradeço de forma especial ao Frei Kleber. Onde está o Frei Kleber? Ainda não chegou, pois ele muito me honrou com o convite dele. E muito bem, ainda estarei com ele. E, minha gente, o ano teresiano é um ano de graça, sim ou não? Quantas coisas, quantas manifestações artísticas, quanta oração, quanto estudo, quantos congressos, quantas atividades foram sendo realizadas. E, para mim, especialmente, é um ano de graça. E neste congresso, neste fórum, me pediram algo difícil, que foi a oração como relação esponsal em Santa Teresa. Relação esponsal. E eu vou tentar entender aqui. Márcia, preciso de ajuda. É assim? Muito bem. Aprendi. A relação esponsal, aí eu coloquei um subtítulo. Não estava previsto, eu coloquei. Chamado A Formação da Esposa Apóstola. Para que fique claro, né, que esta relação, esta oração como relação esponsal, tem esse subtítulo. Esta inter-relação entre a mística esponsal e a mística apostólica. E muito oportuno, porque justo aqui em Aparecida, e houve uma reflexão sobre isso ao longo do fórum, aqui justo em Aparecida foi tão ressaltada essa dimensão do discípulo missionário. Então, esta oração como relação esponsal é uma verdadeira formação da esposa apóstola. E eu vou ter em mente os escritos teresianos, não é? Então, eu gosto tanto destas... Nesta diapositiva, eu tentei unir esta esposa apóstola. Ali é um vitral que está lá em Ávila,
né, da relação de Teresa com Cristo, e ali a Teresa caminhante. Então, nestas duas imagens, uno esta ideia, esta noção da esposa apóstola. E os escritos teresianos, aí nós podemos ver algumas diapositivas dessa nossa Teresa, escritora. Os artistas são sempre os artistas, eles souberam retratar, né, a forma como Teresa dá glória a Deus através de seus escritos. Aí ela muito novinha escrevendo. Mas ela não escreveu nada muito novinha, né? Deve ter escrito, né? Muito bem. Então, aí está. A oração como relação esponsal. Então, a isso vamos. Na verdade, quando o Frei Kleber me falou, Lúcia, você podia tratar da relação esponsal, eu devo dizer que a primeira frase teresiana que me veio à mente, diante do tema, foi aquela expressão não isenta de ironia do caminho de perfeição, sobre a mulher bem casada. Todos conhecem, não é? Dizem que a mulher, me escutam? Aí atrás me escutam? Dizem que a mulher, para ser bem casada, deve agir com o marido da seguinte maneira: mostrar-se triste quando ele está triste, e alegre quando o vê alegre, mesmo que nunca o esteja. É uma ironia. E finaliza a frase com uma expressão que funciona como uma chicotada de palavras, porém sincera, em que demonstra todo o repúdio que sentia a essa relação em que a mulher é subjugada. Porque ela vai dizer, vede de que sujeição vos livrastes, irmãs. Vede de que sujeição. Ou seja, essa atitude de estar triste quando o marido está triste, alegre quando ele, mesmo que ela nunca esteja, é uma verdadeira sujeição, da qual vos livrastes, irmãs. Não, Teresa não tinha tantas ilusões quanto ao matrimônio, né? E a esta mesma relação esponsal. Ela, na sua experiência pessoal e familiar, havia sido boa observadora. Adquiriu consciência, convicção da desvantagem afetiva e da desumanização da mulher na sociedade, no ambiente familiar e no casamento. O que mais lhe chamava atenção era a função afetiva da mulher em relação ao varão, agradá-lo e nunca desagradá-lo. Tinha consciência de que assim ficavam comprometidos processos de personalização, de autenticidade e de reciprocidade. Como sabemos disso? Porque ela, nas suas relações, buscou a reciprocidade, a autenticidade, a personalização, embora esta palavra ainda não houvesse no seu tempo. Sim ou não? Creio que sim. Teresa observara a mãe, que morrera aos 33 anos após ter 9 filhos. Também lhe parecia que a experiência familiar em que mãe e filha liam livros de cavalaria às escondidas, Teresa, que é tão clara, tão transparente, que colocou a sua vida para que hoje, no século XXI, a gente pudesse ler. Quando ela era adolescente, ela lia o livro de cavalaria às escondidas. Um olho no livro, o outro olho na porta, para vendo se o pai não chegaria. Ela tem muita admiração pelo pai e sempre será a filha de Dom Alonso. Mas percebemos este mal-estar quando ela escreve isto com relação a ela e sua mãe. Mais tarde, em seus conselhos aos sobrinhos,
registrados nas cartas, nunca apoiará o casamento dos muito jovens. Sempre falava, espera um pouco, para fazer mais coisas antes. E em Caminho de Perfeição, vemos outras mordazes críticas de Teresa, a mulher bem casada. Afirma que antes do casamento, não instruem outra coisa a mulher, senão, aí abre aspas, né? Saber quem é a pessoa, quem é seu pai, que terra é essa para onde será levada, que bens nos promete dar, qual a sua condição, como poderemos melhor contentá-lo, como agradá-lo e como compatibilizar o nosso gênio com o dele. Estudiosos observam que a própria imagem do matrimônio espiritual é tardia em Santa Teresa, né? Estando praticamente pouco ressaltada, praticamente ausente no seu primeiro livro. Tudo isso para dizer que, quando falamos da relação esponsal, temos que ver o parâmetro da Teresa. A sua experiência que nos traz outros parâmetros. A de um amor e da amizade com Cristo, qualitativamente diferente das experiências esponsais que ela conhecia. Outra qualidade. E se, por um lado, Teresa desconfiava dos matrimônios que conhecia, por outro, ela se rende. Por quê? Porque ela não encontrou uma palavra melhor para expressar a experiência desta união inseparável com Cristo, quando da experiência do matrimônio espiritual. Ouçamos as palavras do matrimônio espiritual, o ápice da relação esponsal. Depois nós vamos repetir essas palavras. As palavras que nós lemos no livro das moradas, nas 7ª moradas. Quais são as palavras? As palavras são aquelas que nós conhecemos bem. Lhe disse Cristo a ela, que já era tempo de tomar como seus os interesses divinos, enquanto ele cuidaria dos interesses dela. Vejam que Teresa recebe uma missão. Que missão? Cuidar dos interesses divinos. Observemos, são palavras de uma missão apostólica. Por isso, nós podemos e devemos afirmar que a relação esponsal está diretamente unida à missão. Mística esponsal e mística apostólica se exigem e não se separam. A relação esponsal é, na mesma intensidade, relação de discípulo missionário. Certo? Então me ocorreu pensar aqui 4 dimensões da oração como relação esponsal. Vamos a estas dimensões. A primeira dimensão, a dimensão antropológica. O que falar de uma oração como relação esponsal pode nos falar com relação a nós, como pessoas humanas, como mulheres, como homens, no século XXI? A oração como relação nos faz ver que nós somos um feixe de relações. Teresa, ela adquire a consciência de que nós somos relação. A verdade humana é estar sempre diante de Deus. De tal forma que, para Teresa, andar em verdade é a humildade. Nós estamos sempre em relação. Conclusão, consequências disso. Toda autossuficiência é uma ilusão. Embora pareça muito boa, muito interessante, não é? Sermos autossuficientes, independentes, nesse sentido quase de um fechamento. E nos nossos tempos pós-modernos,
muito sedutora essa ideia da autossuficiência. Teresa, com sua sabedoria, nos faz ver que isto é uma ilusão, porque nós nos fazemos diante do outro. Ai de nós se não houver ninguém que algum dia chega para a gente e fala assim: você não acha que exagerou? Você não acha que foi muito egoísta? Você não acha que exagerou nas palavras? A gente fica assim, mas como é bom, não é? Toda a autossuficiência nos deixa menores. A abertura à relação nos engrandece. Todas as idolatrias igualmente são uma alienação. Aquele apego que nós temos em algo ou objetos, tudo isso é uma alienação. Teresa vai falar que isso está fora do castelo interior, fora das relações, ou nos equivocamos nesse mundo das relações e trocamos por coisas, trocamos as pessoas por uma honra, ou por um objeto, ou por mesmo um ideal. Se nós só somos o que somos através da relação, a oração, aí entra a oração, nos leva a estar conscientes do que somos e das nossas relações. Até vejam, hoje, né, aquele salmo tão bonito que foi cantado. Como que nos ajuda a estabelecer a relação com as pessoas, com a própria natureza. Lá no salmo falava assim: ando pelo um vale árido, mas Deus é como a chuva que traz a bênção. E eu pensava, puxa, aqui em Aparecida está mais frio do que eu esperava. Mas como essa chuva é uma bênção. E na oração a gente toma consciência desta bênção que é este vale, como fala o Salmo, se encher dessa chuva, né, que faz brotar e traz um alívio tão grande. Pela oração, a vida ganha consistência, sentido e abertura às relações. E quais são as relações fundamentais? Isso para todos, católico, budista, hinduísta, agnóstico, ateu. As relações fundamentais com os demais, com a natureza, consigo mesmo. E com um valor que seja maior do que nós. Deus. O Deus de Jesus Cristo para nós cristãos. E Teresa vai se dedicar. Por isso que agnósticos a amam. Ateus gostam de Teresa. E não acreditam em Deus, não é curioso? Porque também sentem que nós somos esta relação com algo ou alguém, né, que não somos, mesmo que seja um valor, que não somos apenas nós. A não oração é uma paralisia também antropológica, é uma desumanização. Teresa vai falar que é uma bestialidade não saber quem somos. E é uma palavra forte, bestialidade, ou seja, não humano. É não humano não nos darmos conta de quem somos, quem é nosso pai, quem é nossa mãe. A oração gera dinamismo, inclusive um dinamismo com a gente mesmo, através desse espelho que é Cristo, no qual podemos enxergar onde podemos ainda chegar. E, ao mesmo tempo, ele é um abismo ou uma janela para que a gente possa ir além. Então, a primeira dimensão, antropológica. A segunda dimensão, isso é para... Né? Nós somos um feixe de relações, como essas flores, como essas crianças. As crianças percebem isso muito bem. Não é? Tem duas juntas, quanto menos espera, já estão lá conversando, brincando, ou brigando, que também é uma relação que faz crescer. Não é? Brigar também, né? Muito bom.
Uma segunda dimensão, que é uma dimensão original e essencial de Santa Teresa, que é a amizade. Essa é a página do Livro da Vida em que ela escreve aquela famosa expressão que nós sabemos de cor e salteado, como tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Portanto, a oração à amizade não é uma técnica, mas é uma forma de viver em permanente relação. Então, esse Deus que é amigo, que é esta afirmação básica de Santa Teresa, mas Deus é também outras coisas, e sempre relacionais. Ele é o jardineiro em relação com a terra, ele é o habitante do castelo, não é? O habitante em relação conosco. Ele é o que quer se comunicar. E ela vai dizer, ele é o esposo que não tira os olhos da esposa. Ah, esse sim que quer fazer as minhas vontades. Portanto, a relação esponsal se realiza no âmbito do desenvolvimento da amizade com Cristo, que se realiza pelo amor e tende a ser duradouro e inseparável. Passamos a perceber-nos em relação a Deus, que é amor. Um amor que sabemos que nos ama, no Livro da Vida, né, capítulo 8, e um amor que espera um olhar, ali no Caminho de Perfeição, capítulo 26. E ela vai dizer, observem, ele não espera outra coisa, mesmo que seja um olhar, mesmo que seja um segundo, Deus já está feliz, né? Cristo já está contente. Nem que seja um momento, algo, isso. Aqui se gesta um movimento de expansão por esse olhar de Cristo. Expansão da liberdade interior e da capacidade de amar. E mesmo assim, apesar de tudo isso da amizade, nós temos medo do amor de Deus. Por que será que nós tememos o amor de Deus? Talvez porque a gente tema ser quem a gente é de verdade. Talvez a gente tema a liberdade. Quem vai me dizer o que eu tenho que fazer se eu temo a liberdade? Se eu temo a liberdade, estou sempre querendo que os outros me digam o que eu tenho que fazer. Agora, se dá errado, a gente também não assume. Essa é a parte boa, né? Porque aí a gente fala, me mandaram. Né? Se dá errado, já não assumo a liberdade. Não assumo o que eu fiz. Ora, esse caminho da liberdade e da amizade é um caminho cheio de riscos. Na verdade, quem corre mais risco é o próprio Cristo. Diante da riqueza desta experiência da relação amizade, Teresa dirá, é uma lástima não saber quem somos. Sem este voltar-se para Deus amor, acontece um fechamento em si mesmo. Não uma interiorização, que é autoconhecimento relacional, e este fechamento é incapaz de conduzir à autorrealização. Ora, tem dimensão pedagógica também. Né? Teresa faz um caminho. A dimensão pedagógica é essa que a gente sabe, né? Ela vai falar, não se trata de pensar muito, se trata de amar muito. A gente tem que fazer um movimento de entrar na história, na pessoa de Cristo. Um movimento de olhar para Jesus, de enamorar-se dele, de interiorizar a oração que ele ensinou, de contemplar, de falar com ele. Tudo isso é pedagogia. Habituai-vos, ela vai falar, acostumai-vos, trazê-lo dentro da gente, lembrar dele, psicologicamente, lembrar, trazer, imaginá-lo dentro, imaginá-lo ao lado, imaginá-lo diante de nós. Há muitas formas dentro desta pedagogia.
caminhar com Ele, não se separar. Teresa se reencontra consigo mesmo na história de Cristo. Olhando para Cristo, ela aprende a exprimir-se, aprende a encontrar-se, a exprimir os próprios desejos e necessidades, a confrontar a vida cotidiana com a vida de Cristo, a viver o amor em sua forma apaixonada de ser. E este encontrar-se a si mesmo no olhar de Cristo também vai gerando uma transformação libertadora em direção a um amor concreto. Então, esta pedagogia tem essa dimensão de aprender a estar com o amado. Parece simples, mas não é. Aprender a estar. Por que será que a Teresa fala tanto do recolhimento? E o livro A, e o livro B, e o livro C? E se pudesse, ainda poderia ter escrito o livro D, né? E ela não se cansa de falar, e ela repete de formas diferentes essa necessidade de aprender a estar. Esta expressão do caminho 26 é muito interessante. Acostumai-vos, acostumai-vos. E hoje em dia, cada vez mais forte isso. Por quê? Porque a oração e a contemplação de Jesus Cristo nos exige uma abertura para uma transformação interior. E a nossa vida cotidiana é uma vida em que a gente está sempre transformando. Então somos nós, não é? Que vamos lá, fazemos a comida, pegamos a vassoura, varremos, não é? Realizamos nosso trabalho. Nós estamos acostumados a realizar. Depois que a gente realiza, a gente avalia, recomeça ou muda. E a oração, ela traz uma lógica do deixar-se realizar. Então, é uma lógica diferente. Qual que é a tendência? Se nós não nos deixamos realizar, há uma outra tendência muito comum nos nossos dias de hoje, que é o quê? Mandar em Deus. Estou cansada de ligar a rádio e ver as pessoas mandando em Deus. Eu já escutei na rádio, a pessoa, era um pastor, a pessoa atende, como é que é seu nome? Ah, Maria. O que você quer, Maria? Ah, eu gostaria que Deus me desse uma casa. Gostaria não, Maria. Você tem que afirmar. Você já está vendo essa casa que Deus vai te dar. Você tem que aprender a pedir. Não é gostaria. Senhor, eu tenho certeza que você vai me dar essa casa. Pronto, né? E isso são tendências. Digo, aqui em Aparecida do Norte não. Só nos outros restos do país. Aqui não, porque aqui é o lugar de Maria. Ninguém manda em Maria. Será? Na verdade, eu acho que tem muita gente mandando em Maria, muita gente mandando em Deus, e isso tem até nome, não é? Teologia da prosperidade. Tem que saber como conseguir as coisas de Deus. Mas eu não consegui a casa. Pediu errado. Não foi firme. Pediu errado. E Teresa, vejam só, a atualidade da Teresa. Aprender a estar com o amado. Isso é base para o caminho. Aprender a olhar. Ver coisas que às vezes nem no Evangelho estão. Não é quando Teresa olha para o Cristo e fala, cheio de frio. Pois é, o Evangelho não fala que Jesus estava com frio. Ali, não é? Antes de morrer, antes de ser... Mas Teresa observa muito bem, tem uma fogueira acesa, Jesus estava nu, claro que ele está com frio. Ela enxerga o frio que não está escrito. Por quê? Porque ela aprendeu a estar
Aprendeu a enxergar os sentimentos. E esse desenvolvimento é também o desenvolvimento com relação aos irmãos. Teresa chega a afirmar que quem anda por esse caminho e aprende a estar com o amado, vai aprender e vai receber a água, beber a água da fonte. Além de aprender a estar com o amado, tem outra coisa que é, dar-se conta que o esposo não tira os olhos da esposa. Por sua vez, ele não tira os olhos da esposa. Mas não se trata daquele olhar inibidor e vigiador que muitos atribuem a Deus. A gente vê muito isso, né? Deus está te olhando, mas no sentido inibidor. No banheiro já vi muito, na porta do banheiro. Mas deve ser só de mulher, né? Não sei. Esse olhar intimidador. Mas não é só lá, não. Às vezes, catequista, mãe, pai, formador, formadora, também usa esse argumento, intimidador. Mas não é nesse sentido. Não é? Porque o intimidador quer uma pessoa obediente. Mas o obediente, no sentido do obediente passivo, acho que Deus não quer. Ele mesmo não fala assim. Veja só, um filho fala, não vou para o pai. O outro filho fala, muito obediente, eu vou, né? Só que depois, passa o tempo, o filho que falou que não ia, pensa, eu vou. E o outro que falou, eu vou, todo Caxias, não é? CDF, foi lá, não foi. E aí, quem é o verdadeiro apóstolo e discípulo? O desobediente. Então, parece que Jesus Cristo quer fomentar essa liberdade. Então, esse olhar não é o olhar inibidor, é o olhar do amor que liberta, que gera confiança. É aquele sentido do Cântico dos Cânticos. Deixe-me ver a sua face, ouvir a sua voz. Pois a sua face é tão formosa e tão doce a sua voz. E convenhamos, quando a gente sabe que uma pessoa gosta da gente, o que a gente mais quer é se mostrar. E fazer-se melhor. Uma quarta dimensão é essa dimensão mistagógica da relação esponsal. Ora, nessa relação de amizade, a gente nunca sabe onde vai chegar. A Teresa também não sabia, não é? Quem diria que ela ia viver tantas experiências tão profundas, das quais a gente não pode, quase que senão, admirar, entrar e pensar, se Teresa viveu esse amor, viveu esse mistério, eu também quero. Mesmo que seja através da leitura dos livros dela. Essa coisa, essa presença tão forte de Deus que Teresa percebeu. Essa presença trinitária tão forte, atuante, presente na sua vida. Parece que o leitor é arrastado para dentro da história de amor narrada por Teresa. Eu tive uma amiga que falou assim para mim, Lúcia, eu amei o Castelo Interior. Me identifiquei completamente. Especialmente com a sexta morada. Eu pensei, meu Deus, o que será, né? Porque a sexta morada, com aquelas experiências místicas tão profundas, né? Das grandes purificações e dos sequestros do espírito, dos raptos do espírito, e ela se identificou completamente com a espiritualidade. E eu pensei, como será isso? E eu estou segura de que aconteceu com ela isso. A pessoa se apaixona pela força estética, ética e das palavras que a gente pensa, eu também quero esse amor. E a gente se identifica de tal forma que faz com que esse amor seja também nosso. Essa dimensão do mistério, da bodega, da casa do vinho, que o Senhor nos faz entrar. O amor vivo, não é?
Bom, dentro desse mesmo espírito, então essas dimensões da relação esponsal, não é? Repetindo, primeira dimensão, antropológica. Segunda dimensão, da amizade que fundamenta esta relação esponsal. Terceira dimensão, aprender esta relação, dimensão pedagógica. Quarta dimensão, essa dimensão mistérica, mistagógica, ou seja, também deixar-nos levar por Deus sem saber aonde vamos chegar. Algo muito, nunca sabemos, né? Não sabemos, imaginem. Olhando essas imagens que estão aí, podemos pensar, não é? Onde podemos chegar? Bom, Teresa vai dizer também que a relação esponsal, bom, ela não vai dizer, ela faz-nos entender que é uma comunhão do amor de Deus com o amor humano. Isso é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de ler os conceitos do amor de Deus, em que ela começa, né, comentando o Cântico dos Cânticos, não é? Beije-me com os beijos da tua boca. Assim começa o comentário do Cântico dos Cânticos. Vamos combinar que o censor leu e falou, opa, vocês sabem que foi o livro queimado, não é? O livro queimado para defender a Teresa. Como que uma mulher assim vai comentar o Cântico dos Cânticos? Mas que coisa tão linda a gente ver como essa relação esponsal é uma união do amor com essa capacidade e desejo que nós temos de amar. Esta união de amor, Teresa vai colocar em alguns tipos bíblicos, especialmente Maria, Marta, Maria, irmã da Marta, e a samaritana. Todas elas tiveram, todas mulheres, não é? Maria, o protótipo desta união com Deus pelo amor. Ela vai dizer que a mãe de Jesus confia que o Espírito age nela e responde com fé e sabedoria. No sim de Maria se dá uma união com Deus. Na fé. O amor do rei junta o amor da alma, ela diz, de tal maneira que a razão não merece entender que estes dois amores se tornaram um só amor e um mesmo amor. Ou seja, nós amamos com o mesmo amor de Deus. O amor nosso é algo para valorizar muito, não é uma moeda barata. O nosso amor humano, esse amor simples, que nos faz pentear com carinho o cabelo de uma criança, que nos faz ter paciência com o nosso filho dentro do avião. Tem que ter paciência. Eu vim do Chile com muitas crianças e pensava, isso é amor, né? Esse amor prosaico simples, isso é amar com o próprio amor de Deus. Esse trocar as fraldas, Teresa fala, entre as panelas está o Senhor. Uma amiga minha falava, entre as fraldas está o Senhor. E é verdade, das crianças, também dos idosos, está o Senhor. Marta e Maria, né, que aprendem, né, mostram esta relação inseparável de um amor que se endereça ao serviço. Marta e Maria inseparáveis, porque para Teresa, a Marta também era contemplativa. Ela faz uma defesa incrível da Marta. Ela fala, Senhor, você não entendeu a Marta. Falou que ela se ocupava com muita coisa. Senhor, não percebeu que a Marta estava com ciúmes? Olha que defesa tão bacana, não é? Ela entra dentro do coração da Marta para perceber que ali havia um amor. E quando vai falar de Maria, também vai falar, já tinha trabalhado antes. Então, esse amor tão grande, ele não é um amor assim desordenado.
Ele é ordenado numa ordenação que não é certinha, que é a de um serviço que nós sequer sabemos onde podemos chegar. Quem sabe vamos parar no Egito, não é? Não sabemos onde vai parar esse amor esponsal. Ela também vai falar que este amor... Bom, aí tem essa fotografia desta imagem tão impressionante, não é? Desta união do amor de Deus com o amor humano e que se faz sentir e que se orienta a um serviço. Ela também, em alguns momentos, vai dizer que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito. É uma outra forma de nós vermos esta relação esponsal. Porque ela vai dizer que é no espírito, ou seja, em algo muito profundo nosso. Nós temos algo que só podemos atingir ser atingidos pelo próprio Deus. Quando Deus desperta esse interior e esse Espírito de Deus, que também é amor, nos faz perceber que dentro de nós há um segredo muito grande. Um segredo inatingível, mas que Deus atinge. A morada do próprio Cristo, um outro céu, uma casa de luz, onde nunca se põe o sol de justiça que lhe dá o ser. É ali que se realiza o matrimônio com Cristo, também descrito como união soberana de espírito com espírito. Esta união é indissolúvel e é estável, ficando sempre a alma, nós, esse interior interno, mas com o seu Deus naquele centro. Muito bem. A vida espiritual para Teresa, no entanto, essa união de espírito com espírito, não é um ficar no ar. Porque parece abstrato, né? União de espírito com espírito. Mas esse espírito é um mensageiro do Cristo. O que leva a esse Deus. A relação esponsal nunca, nem nessa relação e nessa união de espírito com espírito, não há desvio da humanidade do Senhor. A relação esponsal acontece de maneira mais forte no matrimônio espiritual. A união de espírito com espírito e de amor com amor leva ao seguimento radical de Cristo. Significa que esse Cristo entrou ali, naquele interior mais profundo. Ali, onde a gente não tem mais máscara. Ali, onde a gente não tem mais que mostrar, que fingir. Atingiu nossa autenticidade maior, mais profundo. Nosso desejo, nosso amor mais interno. Ali essa atuação de Cristo entrou. É isso que nós queremos, não é? Creio que aqui ninguém quer menos do que este matrimônio espiritual, que se dá ali onde já não temos mais máscaras. Todos nós. O que impressiona na experiência teresiana é que só no matrimônio que é aliança, amizade e entrega, ali, no abismo íntimo, no profundo nosso, é que, atenção, é ali que também Deus pode dar tudo de si. Ele se entrega. Trata-se de um dom mútuo, mas Deus se faz, de certa forma, dependente, porque precisa da nossa entrega, da nossa acolhida, da nossa abertura. Precisa de nós, precisa de Teresa, para que ela cuide das suas coisas.
Este dom de Deus só é possível porque Teresa se entrega, abre-se a ele, livre e amorosamente. Desta forma, podemos afirmar que Teresa aceita o dom do matrimônio e redescobre a Deus como aquele que depende dela. A gente canta, né, com muita, às vezes sem pensar, fez a Deus ser meu cativo e livre meu coração. Quanto mais profunda e sem máscaras é essa relação com Deus, mais Ele se dá e mais nós somos enviados. O matrimônio espiritual das sétimas moradas. A relação esponsal é ao mesmo tempo apostólica. Isso é apenas consequência, começamos com isso e também retomamos aquela ideia, não é? Lhe disse que já era tempo de tomar como seus os interesses divinos, enquanto ele cuidaria dos interesses dela. Nesta união tão forte, tão profunda, Teresa está apta para cuidar das coisas de Cristo. Mas ela já não cuidava antes? Cuidava, né? Mas aí é que está, ela mesma vai explicar. Há muitas formas de estar no mesmo lugar. Podemos estar na superficialidade de nós mesmos, também na superficialidade da missão. Podemos estar também naquela acomodação que ela fala das almas bem obedientes, bem consertadas das sétimas moradas, mas que não tem coragem de cometer certas loucuras, de uma entrega maior, de tirar máscaras. Podemos ir a mais. Então, Teresa, essa liberdade dela que se dá nessa sétima morada. Então, vamos lá, não é? Teresa cuidando das coisas de Deus. Sabemos que ela cuidou muito bem, essa esposa apóstola, não é? Ela lá na Espanha, pois aqui também, não é? Esse cajado dela chegou até aqui. Eu fui lá para ver, viu? Chovia, era bem cedinho. Então, ela chega com toda a sua missão através daqueles que querem ser amigos e amigas fortes de Jesus. Porque a relação esponsal é, ao final, uma comunhão de destino com Cristo. Nos impressiona muito aquela expressão dela ao final das sétimas moradas, em que ela vai dizer: vocês sabem o que é ser espirituais de verdade? E ela mesma vai responder: fazer-se escravo de Deus, marcado com seu selo, o da cruz. Assim nos poderá vender como escravos de todo mundo, como ele próprio foi. Vejam a radicalidade desta oração, que nos faz ir ao fundo dessa comunhão de destino com Cristo. Transformar nossa existência, como naquela simbologia tão interessante, né? Que nos faz transformar e transformar-nos em outras pessoas. Porque isso que vai nascer, nasce, vamos. Não tem nada a ver, não é um gusaninho, não é uma lagartinha com asa, é uma transformação. É uma transformação realizada pelo próprio Cristo. E ela mesma vai a dizer que ainda vai além disso. Na sétima morada, essa borboletinha vem a morrer, né? Morre em imensa felicidade. Por quê? Porque já perdeu um pouco os rumos da sua vida. Sua vida agora é Cristo. Tornou-se escrava de Cristo. Então, minha gente, afirmações conclusivas, não é? O nosso tema era a oração como relação esponsal. E eu dizia, é a formação da esposa apóstola,
Então, algumas afirmações conclusivas. 1. A oração é uma relação humanizadora. Ela quebra essa consciência isolada que fala o Papa Francisco. Essa falsa ideia de sermos existências separadas de Deus, do mundo e dos irmãos. É a dimensão antropológica. Né? Quebra a consciência isolada. A falsa ideia de ser existências separadas de Deus, do mundo e dos irmãos. Segunda, aí, né? Nessa nossa América, aqui. Segunda conclusão. A relação esponsal, ela só é esponsal se ela implica confiança, entrega e seguimento de Cristo. Terceira. Vou falar. A relação esponsal é uma narrativa, ela é uma história. Um aprendizado de amor. Inicia por aprender a olhar e passa pelo falar e interagir com o Cristo vivo dos evangelhos. O Cristo com todas as dimensões. Aquela dimensão profética, aquela dimensão orante e aquela dimensão de sábio que tem o Cristo. A relação esponsal é aberta, sujeita a aventuras insuspeitáveis, como pede o mistério de Cristo e o mistério do próprio humano. Finalmente, isso é o que eu falei, não é? Aberta e criativa, sujeita às aventuras, como pede o mistério de Cristo e o mistério do próprio humano. Finalmente, a relação experiência esponsal é ao mesmo tempo e de forma inseparável experiência de serviço apostólico e audaz, pois se trata da experiência de Cristo, mestre e servidor, entregue pela humanidade. Dimensão reafirmada. Por quem? Pelo Papa Francisco, que nos convida a uma igreja em saída e a aprender a ser peregrinos na escola da Santa Andarilha. Finalizo aí, sim, com o logo do congresso de onde eu vim, no Chile, que me pareceu muito sugestivo, porque a Teresa, ela está com seu bastão, com seu cajado, mas ela coloca esse cajado para cima, não é? E vai andando assim, caminhando aí com todos. Isto é viver a oração como relação da esposa apóstola. E era isso que eu queria comunicar com vocês. Se vocês tiverem alguma coisa, podemos dialogar. Muito obrigada.